Bom dia para quem está chegando agora. Nós estamos tentando uma conexão com Auro Gaspar para fazer a nossa live de hoje dentro do projeto Diálogos Dragon Dreaming, que é um projeto da rede Dragon Dreaming Brasil. De 15 em 15 dias nós entrevistamos um entrevistador da rede Dragon Dreaming Brasil. E hoje vamos entrevistar Auro Gaspar. Olá, tudo bem, Glória? Olá, Áureo, tudo bem com Tudo você? jóia. Conseguimos! Ufa! Celebremos! Celebremos. Arro. Ufa! Celebremos! Você está me Eu vendo? tô te vendo bem Tá ouvindo bem? também. Ótimo. Então, agora podemos começar. Ufa, sim, podemos. Então, gente, olha só, isso. Inicialmente, assim, pedindo mil desculpas aí por esse vai e vem, são coisas que acontecem mesmo com essas novas tecnologias, que nos ajudam muito, mas que de vez em quando dão alguns problemas e a gente vai contornando. Então, seja muito bem-vindo, Auro Gaspar. Olha só quem está aí É do o seu Raul. lado. Fala oi, Raul, pra Glória, pra comunidade. Oi. Oi. Oi, Raul, tudo bem com O, você? o Raul foi facilitador de Dragon Ótimo. Dreaming desde quando estava na barriga. É Sério, mesmo? Que ele maravilha. participou, nossa, de um monte de oficinas, Então, até os 2 aninhos, no Ceará, Bahia, São Paulo. que ótimo. Já nasceu o Dragon Dreaming, Sim. né? Então, gente, assim, olha, dando então as boas-vindas aí a todas as pessoas que estão aqui conosco nessa manhã aqui de sábado. Hoje nós vamos entrevistar Áureo Gaspar. Áureo Gaspar, ele é um dos treinadores mais antigos da rede Dragon Dream Brasil. Ele é professor, ele é administrador, tem uma vasta experiência em trabalhar com empresas, trabalhar com pessoas. E também Áureo tem uma grande contribuição para a rede Dragon Dream Brasil, que foi ele quem foi uma das pessoas que organizou todo esse material, todas essas fichas, fez as traduções, os desenhos, para que a gente pudesse ter esse material traduzido em português, que é praticamente a única fonte que a gente tem assim, né? Traduzida. Bem, eu gosto de começar nossas lives assim, Áureo, fazendo assim um check-in, Hum. né? Para a gente saber assim como é que você chega e depois aí a gente começa a entrar no assunto propriamente dito. Pode ser? Pode ser. Então, seja bem-vindo, Auro Gaspar. Gratidão. Como é que você chega para essa live? Olha, eu chego com o céu clareando agora, literalmente como está acontecendo aqui na Mantiqueira, né? Ontem, e devido a essas mudanças climáticas e os efeitos de La Niña, né? A gente teve um pé de vento imenso aqui. Eu moro na Mantiqueira Paulista, né? No meio do morro, na zona rural. E assim, os fios da casa foram derrubados, foi meio caótico. Então eu tô no carro agora, no centro da cidade, a cidadezinha de Santo Antônio do Pinhal, e tô bem. Tô eu, o Raul do carro, e talvez de vez em quando ele dê uma entrada. Uhum. Legal, falhou um pouquinho aqui a sua conexão, mas assim deu para ouvir, deu para entender. Então, Áureo, essa live faz parte de um projeto chamado Diálogos Dragon Dreaming. É um projeto da rede Dragon Dreaming Brasil. E a cada 15 dias nós entrevistamos um dos entrevistadores da rede, né? E, bem, hoje é o seu dia, então. Ok. Nós vamos começar, então, assim. Eu vejo que você tem uma vasta experiência
como professor, como administrador, com trabalhos organizacionais, com pessoas. Mas, assim, fale para nós, como é que Dragon Dreaming chegou nesse contexto assim da sua vida profissional? Ok. Eu dava aula de gestão de projetos, né? Primeiro na PUC de São Paulo e depois na Umapaz, que é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Promoção da Cultura de Paz, da Secretaria do Verde de São Paulo. E um dos meus alunos falou: olha, conheci um negócio legal. Isso foi em 2011. Daí ele me apresentou a uma das pessoas que estava trazendo na época a Itagabert para o Brasil, e o John, que é o Moti, que é um treinador também, um amigo muito querido. E o Moti me convidou a assistir uma palestra da Ita. E eu falei, nossa, é tudo o que eu falava, ou mais do que eu falava até, e numa linguagem simples, que fala o coração, boa para o terceiro setor, né? Então eu me entusiasmei bastante na época. Quando eu falava rede perto de CPM, né, a gente falava em Carabirt, né, eram coisas muito interessantes, né. Fiz o intro com a Ita, eu e uma amiga que também é professora da PUC, a Fátima Alexandre. Também esse intro lá na Umapaz, em São Paulo. E me apaixonei pelo Dragon. A gente fez o aprofundamento. E quando o John trouxe coisas, olha, um membro da Fundação Gaia da Austrália. Ah, como você é membro? Ah, quando eu digo que sou. E quando você deixa de ser membro? Quando eu digo que não mais sou. Então essa liberdade, essa forma, não sei, casou muito com as minhas expectativas de vida. Eu continuei usando o Dragon em cursos livres, lá na Umapaz, em alguns outros lugares, no Parque de Itatiaia, me lembro, foi o primeiro curso que eu dei por iniciativa muito aberta, a convite de uma conselheira lá do parque. E foi muito divertido, porque eu falei, olha, não vou cobrar nada pelo curso, não estava pedindo nada, né? Eu tinha uma dívida de gratidão com Itatiaia. Daí o pessoal achou muito estranho, assim, né? O que é que esse cara vem fazer? Daí rolaram boatos que eu estava vindo do exterior, que eu tinha interesse ambiental na região. Foi bem divertido. E a gente fez o Dragon e as pessoas viram que não era nada disso, mas que era um processo de diálogos. E que foi útil lá, né, para aumentar o diálogo desde ativista socioambiental, pessoal do exército que tem ali na região, né, militares, grupos conservadores de diversos matizes, né, e me animou. Então eu comecei a fazer alguns projetos, como eu dava aula em pós-graduação, eu comecei a usar o Dragon nos cursos e teve uma orientanda minha que ela fez o TCC inteiro sobre a aplicação do Dragon numa organização do terceiro setor, e comparando o Dragon com outras metodologias, né, de elaboração de projetos sociais. Foi bem legal, foi bem interessante. E daí, Glória, eu comecei de um lado, eu queria me aprofundar no entendimento. A gente criou a comunidade, né, que acabou, participei do grupo que trouxe o John para a formação de treinadores. Grupo muito lindo, pessoas lindas. No TOT, eu Lucimara e eu nos aproximamos, né, minha companheira, que ela também é treinadora, tem uma história bonita. E veio o Raulzinho aqui, esse aqui. Conheci a Lucimar lá no curso de Esperando Bloqueios que aconteceu lá em Porto Alegre, estava o John, Lucimar estava lá também. A gente fez uma boa logística para ela poder ficar lá e eu e Raul aqui. A Lucimara curtiu bastante também. Eu sou o Raul. É você, Raul. Tá.
Nas empresas, o que acho que mudou mais para mim foi uma abordagem geral. Eu fiz alguns testes, eu lembro numa empresa bastante autocrática, uma multinacional, e a gente fez um círculo de sonhos sobre como que ia ser o sistema de compliance e governança deles. E foi assim, todo mundo entusiasmado, gerente, sabe, trazendo suas contribuições. E ao final do círculo, abre a porta com o CEO da empresa e ele fala: eu quero que faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E eu vi a energia do pessoal murchando na hora, né? Eles tinham se mobilizado, então foi um exemplo de como foi mobilizador o Dragon, e ao mesmo tempo a dificuldade de discurso e de coesão com ambientes muito hierarquizados. Na prefeitura de São Paulo também, né? Às vezes o pessoal me perguntava, tá, mas como eu aplico isso num ambiente muito rígido? E eu falava, ai, sejam subversivos, né? Conversem fora do horário de trabalho com as pessoas que se afinam com a mesma visão que vocês têm. Isso foi caminhando e hoje eu percebo que o Dragon tá muito integrado na minha vida. Na quarta, quinta-feira agora, eu fiz uma oficina numa empresa com um círculo de sonhos, né? E na sequência agora eles vão trabalhar, mas a gente mudou um pouco o nome, né? São metas estratégicas, grandes metas estratégicas, né? Então há uma adaptação de linguagem. Isso porque às vezes a gente chega numa empresa ou numa organização governamental, né, no serviço público, você chega com o nome Dragon Dreaming, as pessoas falam assim, mas vocês fazem horóscopo, vocês, assim, o que é de vocês, né? Então, às vezes a gente tem que dar uma modelada no nome, né? Assim, Dragon Dreaming, então, assim, metodologias de planejamento estratégico, para a gente poder entrar, e muito processo que o John nos fala que precisamos hackear as organizações, né, Sim. Aldo? E eu penso que, para mim também, houve algumas questões do meu desenvolvimento pessoal, porque em algumas situações que eu lidava de forma mais a exacerbar conflitos, né? E hoje eu vejo esse hackear mais com uma atitude mais amorosa, né? Então, não ter raiva do outro porque ele vê o mundo diferente, né? Porque ele está queimando, destruindo e, né, se apropriando de recursos do planeta, né? Eu acho que eu tenho buscado mais diálogos nesse sentido, o que tem sido bom para mim. Porque a metodologia ela é de design de projetos para organizações e também design de projetos pessoais, né, Aldo? Então, assim, a gente passa por um processo muito grande de autoconhecimento, né? Fala um pouquinho sobre isso, como foi isso para você? Ah, sim. Bom, das nossas fichas do Dragon, no fundo, o John fala uns 30% de metodologia, né, dos textos, e os outros 70% são sobre grande virada, sobre a compreensão do mundo, sobre conhecer-se. E numa das fichas dele tem uma poesia do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista vietnamita que ele sofreu a guerra, né, dos dois lados, né? Ele falava que os monges eram atacados pelos sul-vietnamitas porque não queriam a guerra. Eram atacados pelos norte-vietnamitas porque eles também não queriam a guerra, eles falavam em paz. E na época eu comecei a pesquisar um pouco mais disso, entendi a ligação do Thich Nhat Hanh com a Joanna Macy, que é uma grande inspiradora do John, né? Os trabalhos de ecologia profunda. E lá, bem no miolinho do Dragon Dreaming, a gente muitas vezes coloca, né, na roda a palavra interser, que é o interbeing, né, que é um princípio trabalhado
não estou defendendo religião, não é isso, né? Mas uma visão filosófica, né? De trabalhar a interdependência de todos os seres, né? Essa conexão. Às vezes as pessoas falam em todos nós somos um. Então isso me motivou muito, né? Eu buscava um caminho de espiritualidade não sectário, não sem dogmas, né? E acho que o Dragon me ajudou ao desenvolvimento nessa linha. Onde eu sou também hiper aprendiz de feiticeiro, né? Mas tem sido muito bom para mim. Legal. Também fiquei pensando que você poderia falar um pouquinho também dessa organização Amapaz. Talvez as pessoas não conheçam. Como é esse trabalho? Isso continua? A Alma Paz mudou muito. Ai, só um segundo. Não, então uma grande amiga apareceu aqui ao lado por coincidência, mas não vou dar oi para ela. Oi, Tô tudo numa bem? live, tudo bem? Nossa, cara, eu tava pensando em você Eu ontem. te ligo, a gente fala. Tá bom. Desculpem, cidade do interior. Tranquilo, É, tranquilo. então, a Alma Paz, ela veio com um projeto, uma proposta linda, na época que o Eduardo Jorge era secretário do Verde, em São Paulo, que era um espaço aberto para diálogos e todo tipo de formação ligada à sustentabilidade, à natureza. O processo foi coordenado pela Rosemarie Hinojosa, né? É uma amiga querida. E a Rose criou um espaço assim que acho que em torno de 40, 50 organizações sociais ajudaram a definir o que era uma paz, né? Então eles já usavam princípios que a gente trabalha no Dragon antes. E os processos se desenvolveram. A primeira formação Gaia gratuita do Brasil foi feita, né, lá na Amapaz, né? A Lucimara, minha companheira, fez acho que a segunda formação Gaia, que também é muito bacana. A Carta da Terra, né, foi muito incentivada na Amapaz. Hoje, um dos meus sócios, que é o Ricardo Young, ele é um dos promotores, né, um dos fundadores da Carta da Terra também. Então, acho que a Amapaz, ela deu um up no ativismo socioambiental em São Paulo, isso se espalhou em outros lugares. Quando muda a gestão, mudam as pessoas, mudam as diretrizes, né? E eu acho que a Amapaz está fazendo um trabalho bonito ainda, mas eu estou distante. Eu não sei o que está acontecendo lá com clareza. Mas eu sei que ela formou uma geração de ativistas, né? Isso é muito bom. Com certeza. Com certeza, que estão aí espalhados aí nas várias outras organizações e aí trazendo, né, essa nova visão de mundo, né, Sim. para esse mundo tão conturbado aí que nós estamos vivendo ultimamente, né? É, Mas assim, Auro, voltando um pouquinho, é a questão assim da tradução desse material do John. Você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Não só a questão da tradução, mas a organização, né, de todo esse material que acaba sendo o que nós temos, né, assim, para leituras, para estar repassando para as pessoas, né? Porque a metodologia ela é muito forte, né? A gente vê muito isso nos cursos, né? Assim, ao final, quando as pessoas dão aquele feedback, é uma coisa assim muito impactante. E daí as pessoas querem continuar, né? Então, assim, onde é que eu vejo isso? Como é que eu me aprofundo e tal? Então, assim, as fichas, né? Esse trabalho que vocês fizeram foi assim, uma coisa assim muito importante aí nessa expansão aí da metodologia, né? Fala um pouquinho para nós como é que isso aconteceu, como é que sim. vocês se organizaram, outras pessoas que vieram juntos. Legal. O, o primeiro impacto para mim era exatamente a questão do anglicismo mesmo, né? Da nossa cultura tá muito dependente do que é produzido no exterior, por mais belo que seja. E até o nome, que a gente até hoje não achou um substituto em português legal, né? Dragon Dreaming. É, E quem começou mesmo uma iniciativa de traduzir, se não me falha a memória, foi o Felipe Simas. Ele pegou e trabalhou algum material, conversou comigo e eu me apaixonei. Acho que esse foi o grande ponto. Então,
quanto cada pessoa, a gente constituiu um grupo, né, onde, a princípio, cada pessoa se propunha a fazer uma pequena tradução, né? Então, a própria Fátima Alexandre, que é essa professora da PUC, a Bia Gropp, que também traduziu, o Dionísio, que é um ativista lá, trabalhava lá, atuava na região sul de São Paulo. O Felipe fez muita coisa e o grupo foi se mobilizando. Só que eu estava tão apaixonado que eu acabei fazendo um volume grande de coisas. Eu viajava muito de avião e assim que eles liberavam para usar o computador, eu abria a máquina e ia traduzindo, né? Eu usei um método que eu ia fazendo parágrafo a parágrafo onde eu tinha dúvidas, eu deixava anotado para consultar um dicionário, né, quando estivesse online e tal. O Google era ainda, a tradução hoje em dia é muito melhor. Às vezes eu fazia uma tradução Google e revia depois, né, para corrigir termos, para tornar o português mais fluido. E eu gosto de desenho, né? Então eu refiz as figuras, acho que isso daí foi a coisa mais trabalhosa que a tradução. Refiz as figuras no PowerPoint. Primeiro reproduzindo as do John, depois acrescentando alguma coisinha, mas sempre com um respeito autoral grande. Esse foi o processo. Teve uma época também que houve uma mudança nas fichas, né? Algumas fichas o John considerou que não eram fichas, porque não tinha embasamento, nem as citações, não estavam com peso como uma ficha técnica. Então ele mudou e eu acabei fazendo essa alteração. Então, as fichas elas passaram e passam por uma certa dinâmica viva, né? Eu acho que seria muito bacana, algumas pessoas se propuseram, mas acho que não tiveram fôlego, de dar continuidade, em dois sentidos. A Flávia publicou um livro, agora eu não tive a oportunidade de ler, mas que lindo. Então, um sentido é produções autorais, né, do grupo brasileiro, trazer experiências, complementar a metodologia. Eu acho que é um desenvolvimento das fichas muito bacana. Aqui no Brasil a gente criou um método e assim um grande inspirador disso foi o Pedro Mendes lá do Rio e não deixando de honrar todas as outras pessoas, mas o Pedro foi muito forte, que é o caminho do aprendizado. E eu acho que isso merecia ser sistematizado como um processo de desenvolvimento humano. Isso merecia uma ficha, né? E eu tenho ensaiado, mas até agora não tem dado, de fazer um pouco da integração do Dragon com esses outros métodos que eu tenho trabalhado também, né? Não sei se respondi a tua questão ou se ampliei um pouco, Glória. Sim, respondeu. Sim, eu fiquei agora assim querendo continuar um pouco a conversa. Assim, quais são esses outros métodos que você traz junto com o Dragon? Podia falar um pouquinho? Sim, então, no mestrado. Porque Ah, assim, o Dragon, o Dragon Dreaming, ele é assim, uma coisa que busca informações, bebe em várias fontes, né? Então a gente vem trazendo várias coisas, como CNV, como é, fórum, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso, acho interessante. legal. Então, quando eu fiz o mestrado, o meu tema foi de relações de poder em redes no terceiro setor, né? É, Então, qual era o objetivo, né? Entender as relações humanas, a formação dos grupos, a dinâmica desses grupos e a distribuição do poder. Seja o poder sobre o outro ou seja o poder com o outro, né? E as diversas arquiteturas de rede. Redes centralizadas, descentralizadas, distribuídas. O Dragon Dreaming é uma rede distribuída, né? Não tem núcleos de poder rígidos ou muito estruturados.
ficha do John que ele trata do tema redes, né? Então, acho que uma ponte está aí. Depois, em empresas, eu comecei a usar o método de redes para fazer o diagnóstico de cultura organizacional. Então, cultura, na definição da Taylor, que é qual o jeito de ser da organização? O jeitão, né? O Guimarães fala em identidade de uma organização humana. E o Edgar Schein fala que, assim, como a gente resolve os problemas, né? E dentro de um grupo. Então, eu comecei a trabalhar com diagnóstico de organizações, com cultura, e me aprofundar que a cultura da organização ela está imersa em diversas culturas nacionais ou não. Por exemplo, uma empresa ela pode ter aspectos culturais que vêm da matriz, de cada pessoa que atua nela, da região onde ela está inserida. Isso muda a forma dela entender e de reagir ao mundo. Às vezes a troca de um executivo que não dá o menor valor para a natureza por um outro executivo que tem o meio ambiente como valor central, isso ajuda a mudar muito a cultura da empresa. E eu fui trabalhando nessa linha. Só que eu queria muito, ao mesmo tempo, olhar para a relação, para a organização, para a rede, da pessoa nessa rede. Tá cortando, Glória? Tá tudo bem? Tá cortando um pouquinho aqui, mas está tudo bem, deu para ouvir. Tá ok. Então, eu pensava, né? Você está falando das empresas, da cultura, dos administradores, que influenciam, né, a cultura da empresa. Isso. Daí eu estava buscando isso. Como eu posso olhar o jeito de ser de cada pessoa na relação em grupo? Era essa a minha pergunta. E daí faltava o quê? Faltava alguma coisa de psicometria, ou seja, de um olhar para os atributos de cada pessoa. Tem muitos métodos ligados à psicometria, um deles é o Big Five, né? Que foi usado por mal, né? Por uma empresa que é a Cambridge Analytica, para mapear o perfil de eleitores nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui no Brasil, e para direcionar campanhas eleitorais, né? Para regimes populistas. Mas ela tem o potencial também de ser usado para integrar pessoas. E ao pesquisar esses diversos métodos, né, essas psicometrias, eu encontrei uma abordagem que é a psicologia do desenvolvimento. Que basicamente ela diz que seres humanos passam por estágios nas suas vidas, fases. Se tudo ocorrer bem, essas fases vão redundar primeiro num adulto íntegro, consciente, e esse adulto ele tem alguma oportunidade de voltar a ser criança num bom sentido, que dissolver-se no todo. Interser, portanto, né? Interser. Voltar a perceber-se como parte de uma relação de causas e condições complexas com todos os seres vivos. O Abraham Maslow trabalhou isso no modelo que era de uma pirâmide, a hierarquia de Maslow de necessidades. O Jean Piaget trabalhou no processo de desenvolvimento da criança. E uma americana, a Jamie Loevinger, ela criou testes e métodos para medir isso. E aplicou largamente. Um dos meus sócios, que é o Vic, ele faleceu agora em fevereiro, mas ele aplicou esse método em Curaçao, nas Antilhas Holandesas, porque lá teve um conflito imenso em 1969, tacaram fogo na capital da cidade. Tinha uma multinacional imensa de petróleo, holandesa, que comandava o país. E essa empresa foi oprimindo o povo crioulo, né, o povo mais antigo na região,
muitos afrodescendentes estão tendo carreata aqui. E isso gerou um conflito, eles foram tentar entender. Eles perceberam que essa grande empresa, ela tolhia o desenvolvimento humano. Ela mantinha as pessoas imaturas, né? Operando em níveis de consciência focados ou no atendimento de necessidade imediata ou no conformismo ao grupo, né? Conformar-se sem conhecer a si mesmo, portanto, manipulável, né? Então eu tenho trabalhado com isso, usando esse método. Eu não vou estender muito a respeito, mas de repente dá para compartilhar. Eu traduzi alguns materiais dessa linha também para o português. Não tem praticamente nada. Legal. Se você puder, em algum momento, compartilhar um pouco mais sobre essa experiência, né? É muito interessante para nós todos, né, da rede, porque a Uhum. gente vê assim, a gente consegue trabalhar muito tranquilamente com organizações sociais, né? Levar o Dragon Dream para organizações sociais, as pessoas são mais sensíveis, né? Mas assim, quando a gente entra um pouco nas organizações, a gente sente um certo bloqueio, né? Então, assim, é uma coisa que acho que a gente precisa trabalhar bastante, ter vários conhecimentos, ver várias experiências, para que a gente consiga realmente fazer aquele processo de hackeamento, né? De É, conseguir ir minando, no bom sentido, né? E entrando, e conseguir levar essas metodologias dentro dessas empresas. É para a gente sim. conseguir fazer mesmo a grande virada, que é o nosso propósito, né? Me lembro muito bem no começo, quando o John dizia, olha, vocês têm aí de 5 a 6 anos para vocês fazerem aí a mudança, né? E assim, a gente precisa levar o máximo possível dessa metodologia para empresas, para Hum, organizações, para hum. que a gente tenha assim, uma massa crítica para poder a gente alcançar a grande virada. Né? Então, olha, para fazer justiça nessa linha, tem um livro que é do Lalu, que chama Reinventando as Organizações, que ele é inspirado Ótimo. nesse mesmo olhar que é a teoria do desenvolvimento vertical. E aqui na pequena Santo Antônio, de 7 mil habitantes, a gente teve a maior densidade populacional de treinadores Dragon Dreaming do Brasil. Houve uma época que morava aqui eu, a Lucimara, minha companheira, a Ruth Andrade, a Nara Paz, a Flávia Vivacqua passou um período aqui, e não sei se eu estou deixando de honrar alguém. A Anne Trumer não chegou a morar, mas vinha para cá de vez em quando. Tinha uns 6, 7 treinadores aqui na cidadezinha. Algumas dessas pessoas, como a Ruth e a Nara, a Tânia Sterju também, ela não morou aqui, mas estava bem ligada ao grupo. E começaram a trabalhar sociocracia, holacracia, teve uma formação aqui, né? E com o trabalho do Lalu, eu acho que ele integra muitos dos elementos que a gente usa no Dragon com a sociocracia, a holacracia, no universo das empresas, né? Então acho que é um caminho interessante. Tem uma vertente do desenvolvimento vertical que eu acho muito complicada, que é a do Ken Wilber, que ele trata o desenvolvimento como tendo uma sucessão civilizatória. E qual é o problema nessa visão dele, né? Que deixa de dar um olhar individual de rede e começa a olhar para civilizações ou para grupos humanos. Ele tende a considerar uma nação indígena nossa ou uma nação aborígene australiana como sendo, entre aspas, inferiores, né? Como tendo um nível de consciência mais baixo que um ocidental que fez graduação, né, e que estudou tecnologias, tal. Então é uma vertente que eu não gosto desses estudos, eu acho que ela não traduz o que pode ser, dou esse alerta para o grupo, mas tem lá seu valor, né?
Mas então, Dragon Dreaming, Uhum. sociocracia, holacracia tem acho que uma consultoria que chama Target 2, né, que o alvo é justamente o nível de consciência pós-convencional. Então são desdobramentos legais no mundo empresarial. Assim. Legal, Áureo. Olha só, assim, a gente poderia ficar conversando agora que a gente conseguiu a conexão, né? Poderia ficar conversando aí o dia todo, que tem muito assunto para a gente conversar, né? Mas o nosso tempo é limitado, porque depois eu tenho que fazer a gravação e daí se a gente ultrapassa o horário, daí cai, a gente não consegue fazer a gravação. Ok. Mas olha só, eu vi também no seu currículo que você também assim, é militante do movimento de transição, né? E eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, cidades em transição. Muita gente que está nos assistindo conhece bastante isso, mas muita gente também não conhece. Podia falar um pouquinho sobre isso? Não, hoje eu acho que eu estou pouco inserido nesse processo, né? Dessa mudança, de uma ampliação de consciência e integração nas cidades. Quem está atuando mais é o meu sócio, o Ricardo Yang, né? O doutorado dele tá focado nesse tema, que ele está concluindo agora. Gatinho, o papai está na reunião. Está fazendo cosquinha. Eu estou vencendo aqui também, viu, Glória? Meu reloginho aqui tá dizendo que quer passear. É, Eu penso que quando você tem aglomerações urbanas ou núcleos com mais pessoas, o processo de mudança é mais fácil. Há um tempo atrás eu lembro. Oh, Raul, cuidado, meu amorzinho, por favor. Há um tempo atrás eu lembro que eu encontrei o Peter Webb, que é um permacultor. Ô, oh, meu gato, por favor, tá? Só um minuto, tá? Traz ele pertinho de Vem você, aqui, que daí Raul. ele se acomoda. Senta aqui comigo, vem. É que eu tô no banco da direção. O, o Pete, ele me falava, né? Ele morou 14 anos lá no Vale do Matutu, se não me falha a memória. Que é um outro núcleo lindo do Dragon. Não sei se entrevistaram, vou entrevistar o Luiz e a Carla, né? Luiz Mideia e Carla. Sim, vamos buscá-los também. E o Pete viveu um bom tempo lá. Eu encontrei ele em São Paulo, na Via da Madalena, por uma bobeira. Ele falou assim: Áureo, o interior é muito maravilhoso, os pequenos lugares, mas são nas cidades que as coisas acontecem. Né? Então, acho que boa parte da nossa transição é o que está acontecendo nas cidades. Eu tenho uma fé, eu diria que eu tenho um otimismo pé no chão. Ô amor, por favor, você quer sentar aqui comigo, Raul? Vem? Quer sentar? Uma hora no carro sentado, haja, né, Raul? É... Haja. Puxa, perdi um pouco o que eu estava falando com o gatinho aqui. Estava dizendo que no interior as coisas acontecem. Mas principalmente nas cidades, as grandes cidades. Então a gente tem a massa para essa mudança. Eu tenho um otimismo pé no chão, Glória. Eu acho sim que a perspectiva da gente passar por questões de sofrimento humano muito grandes vai aumentar, né? O otimismo que eu vejo é a gente manter uma paz interior, a gente estar equilibrado, independente do que aconteça no ambiente, que pode ser até um menino bagunceiro. Né? Porque assim, o Covid, aquela Doomsday Glacier, né, são geleiras imensas que podem cair, né, no oceano, tá para acontecer, e a gente vai ter que lidar com isso. Então, a transformação da nossa própria consciência talvez seja o grande ponto, né? É o que eu vejo. O meu filhinho aqui tá dando o Então, horário Áurea, dele já, viu, Glória? então, Áurea, assim, tranquilo. Eu acho assim que a gente conseguiu conversar bastante coisas assim bem legais, assim que né, trazem muito conhecimento para quem está nos ouvindo, muita percepção para quem está nos ouvindo. O Áureo é uma pessoa que a gente poderia estar conversando aí o dia inteiro, porque tem muito assunto, tem muitas coisas para abordar.
Mas esse Diálogos Dragon Dream é apenas algumas pinceladas, né? Nós estamos construindo também na rede Dragon Dream Brasil a linha do tempo, né? Onde a gente vai trazer várias coisas. E tem outros projetos também que a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais o áudio. Então, assim, a gente poderia ir se encerrando. E só então uma última pergunta, Auro. Como é que você sai dessa live? Eu saio sendo atormentado, bagunçado por um gatinho filhotinho, que vai fazer 6 anos na quinta-feira que vem. Mas muito feliz, né? Bati na buzina do carro. Feliz da gente poder estar conversando, né? Feliz de estar podendo, de alguma forma, ser útil, né? Estar a serviço do grupo. Ótimo. Muita gratidão, Áureo. Um abraço para você. Gratidão. Vamos conversando aí em outras oportunidades. Tá bom. Um beijo aí, Raul. Então, Raul, dá um beijo pra Glória. Cadê o Raul? Dá um beijo aqui. Quer mandar um beijo, Raulzinho? Um beijo, Raul. Tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão, Áureo. Gratidão. Até, Glória. Tchau, tchau. Até.